estudos mostraram que, além das laranjas, eles podiam colocar entre cada laranja outras espécies que não competissem com a laranja, mas que também ajudassem a ciclar esse nutriente, e que podem ser consumidas com um ciclo mais curto. Por exemplo, mandioca. Então, tu não tem só laranja. Tu tem laranja a cada 3 metros e no meio tu tem mandioca. Isso gera mais renda para quem está produzindo em grande escala, né? Tem parcerias que o pessoal tem feito, onde se cede a área para produtores virem plantar mandioca, colhe a mandioca, o dono da terra não faz nada. Ele só media o processo. E todo mundo ganha, colhe mandioca, colhe laranja, sem produto. Então, de fato, ele está... Quando vocês começarem a pesquisar o caminho da agricultura sintrópica, tem muita coisa acontecendo. Tem o CPEAS, que é o Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, que está desenvolvendo inúmeras pesquisas em grande escala, né, assessorando, assim, áreas que antes eram só monocultura. Então, é muito bacana, assim, é super possível, né, os dados já mostram que a produção, ela fica gigantesca, né. Se prevê, assim, em torno de, tipo, num sistema agroflorestal, os números já apontam que tu consegue produzir 65 toneladas de alimentos em 1 hectare. Isso, quando tu compara com produção de grãos, com produção de pecuária, com produção de um único produto da agricultura, né, é bastante distante, né. Então, bacana. E daí a gente tem o Ernest, né, que está aí vivo e está revolucionando a Bahia. A gente tem a Ana Primavesi, né, faleceu então em 2020, mas deixou ela que traz os ensinamentos, assim, ela foi professora da Universidade de Santa Maria também, no grupo de Ciência do Solo. E ela que diz, né, que o melhor lugar de composteira é na terra, e que o importante não é o resultado final da composteira, mas é o processo que está acontecendo naquela terra até gerar o teu adubo. E que quando tu já faz na terra, depois essa terra tu transforma ela num canteiro, e toda essa vida que se movimentou ali deixa as tuas plantas muito melhores, né? Então, ela fala da ideia da composteira direto, onde tu vai produzir depois, né? Ela traz isso. E esse aqui é o Namastê, né? A gente vai passar certinho os links dessas, principalmente o dele, ele tem... faz muitas postagens no Instagram desse processo que ele está fazendo lá na África, né? E ele traz isso, né? O caminho que a vida faz para construir aquela terra preta é mais importante do que a terra preta, que é na mesma ideia da Ana Maria Primavesi, né? Então, é o processo que é importante. E aí, o que são os princípios dessa agricultura, né? Que é aquilo que vocês viram aqui e que o grupo vai ver quando vir também. Cobertura do solo, né? É o princípio muito forte. O solo tem que ser coberto, né? A gente não enterra as folhas secas, a gente deixa elas por cima, mas ele tem que estar coberto. Outro princípio aqui são as plantas de vocês, ó, que vocês plantaram quando vieram aqui, os rabanetes. Que ele chama de fazer o máximo para que aconteça a fotossíntese o tempo todo. Ou seja, uma terra vazia não está gerando, não está captando, fazendo essa transformação da fotossíntese, né? Uma terra com semente, uma terra com planta, ela vai estar o tempo todo fazendo fotossíntese. Isso é fundamental para a produção. Então, plantar em alta densidade, né? Que nem aqui a gente plantou os rabanetes, bastante rabanete, daí a gente vai vir e vai ralhar, vai deixar a cada 10 centímetros no rabanete, mas a gente investe nessa alta densidade, né, para que as sementes possam sair, a gente consiga, então, depois fazer essa escolha, né. Outro princípio é o que ele chama que é aquele mais difícil que a gente falava ali perto do canteiro, que é a estratificação, ou seja, olhar para a mata e saber que tem vários estratos, ou seja, a necessidade que cada planta tem de luz. Isso está relacionado da onde que ela é originária, né? Por exemplo, a banana é originária lá da região da Ásia. Ela necessita de muito sol, mas também de umidade, né? Mas ela não chega a ser uma planta emergente, que nem a araucária que a gente viu antes. Então, a gente tem diferenças aí nas plantas, não é tudo... É legal olhar para isso.
e também o tempo das plantas, né? Tempo de cada coisa, a sucessão que a gente fala. Antes disso aqui ser mato, isso aqui era um campo, né? Primeiro vem as ervas, depois vem os arbustos, né? Depois vem as outras árvores que gostam mais de sol, daí começa a vir os cipós. Por último, numa floresta, que eu vou ter as orquídeas e as bromélias nas árvores, né? Não chega tudo de uma vez só, porque o ambiente tem que estar próprio. E num canteiro a mesma coisa, né? A gente conseguir saber o tempo de cada planta ajuda a construir canteiros assim que a gente sabe, eu vou colher isso em tal tempo, isso depois, né? Então, aqui, solo coberto, né? Que é o primeiro princípio ali que a gente viu. A palha, ela pode vir de vários lugares. A madeira é muito importante, o tronco que está apodrecendo, que nem a gente viu no mato, ele permanece mais tempo na terra e já traz um outro tipo de nutriente, né? Bem importante. Então, esse é o primeiro passo. Eu quero começar a fazer um canteiro, eu quero potencializar meu espaço, eu tenho que pensar como é que eu vou cobrir ele, né? Eu tenho esse material, eu não tenho, onde é que ele está? Se eu não tenho, eu faço o quê? Eu planto ele, né? E aí vem as adubações verdes que vão me gerar essa palha. Acho que eu botei na sequência. Aqui eu botei embaixo o link desses esqueminhas aqui, que é uma cartilha que eu passei para o grupo dos canteiros também, é muito boa, a Agrofloresta em quadrinhos, assim, ela é bastante didática, tem vários esquemas, assim, numa linguagem muito, muito bacana. Então, aqui está o link também para vocês. Opa, peraí que eu passei demais. Tá, aqui. Então, a ideia aqui, né, maximizar a fotossíntese, né, a gente aproveita bem o nosso espaço, né, eu não vou estar sobrepondo, não vou estar sobrecarregando, né, o canteiro, não, porque o que acontece? Por exemplo, aqui, né, o alface, ele já estaria a 30 centímetros do outro alface, ele já teria um espaço vazio aqui, pela distância convencional. O que eu venho? Eu ponho uma rúcula aqui no meio, porque para a rúcula esse espaço é perfeito. Então, ao invés de eu ter só uma alface e outra alface, o espaço aqui vazio, eu trago uma planta de um porte menor e de um ciclo de vida mais curto. Então, eu vou colher minha rúcula 25, 30 dias, né? Vai ser primeiro do que o tempo de colher o meu alface. Aqui um outro exemplo também. Então, aqui eu ocupei todo o espaço com tomate, com alface, com rúcula, né? E essas folhas todas estão estimulando a fotossíntese acontecer, a ciclagem de nutrientes, né? O processo está todo a milhão. Aqui é aquela ideia, né, da estratificação, que é difícil de entender, mas a gente vai trabalhar com os exemplos, assim, das plantas, vai facilitar. Mas, por exemplo, né, numa floresta, a gente tem as plantas que gostam de mais sol e que vão estar lá no topo dela, né? Elas chegam primeiro nos lugares, são as pioneiras, geralmente, que a gente chama, e elas depois querem todo sol para elas, né? Que são as extrato emergentes. Na minha roça, eu também tenho essas plantas. Por exemplo, o milho, né? Aqui a gente tem uma fotinho de um canteiro que a gente fez no ano passado, onde a gente tinha a couve, a fava, o milho e a batata embaixo, né? Então, o milho, nesse caso, ele quer o mais sol de todos. Então, eu não posso botar muito milho aqui, né? E eu não posso botar ninguém em cima dele. Então, nesse caso, ele é o emergente. Daí, eu tenho as plantas que vão estar um pouco mais abaixo, que vão precisar um pouco menos de sol, que eu chamo de extrato alto. Depois eu tenho as que vão precisar de um pouco menos ainda, extrato médio, e as que gostam mais de sombra, extrato baixo. Eu vou imitar isso aqui quando eu desenhar o meu canteiro. Se eu consigo fazer isso, eu vou colher plantas em tempos diferentes, e uma vai ajudar a outra nessa captação do sol, né? Então, aqui é mais para ilustrar, mas a gente vai ver isso na prática. Eu sei que é complexo. E aqui, então, né, como é que a gente começa os canteiros, né, que é que a gente falou também. Primeira coisa, eu tenho que descobrir aonde que bate o sol da manhã na minha terra, né, que a gente falou aqui também. Isso é um dado importante. A planta pode até ficar sem um pouco do sol da tarde, mas é essencial para ela o sol da manhã. Uma planta sem o sol da manhã tem muita chance de adoecer, né, então eu localizo o meu sol da manhã e eu tento direcionar os meus canteiros, né, nesse sentido, né, como a gente fala, norte-sul, se tem 1 metro de largura e ele tem 20 metros de comprimento.
O sol da manhã bate em toda essa lateral aqui e o sol da tarde aqui. Se eu direcionasse ele nesse sentido, só uma ponta receberia o sol da manhã e a outra não. Então, sempre que possível, é importante a gente conseguir fazer essa observação, né? E saber onde que ele está, assim. Nos ajuda muito na implantação dos canteiros, né? Vamos lá. Aqui localizar, então, essa possibilidade de cobertura, né? Sei onde é que está o sol, localizo essa possibilidade, né? Onde é que está sendo acumulado essa matéria, né? Onde é que estão essas palhas, onde é que está essa grama, onde é que tem esses troncos, tudo isso é energia, né? Não é lixo, é material potente para a gente poder produzir. Se eu não tenho, e mesmo tendo, né, a gente indica que se plante essa cobertura. Como assim? Aqui tem um exemplo de algumas adubações verdes de outono e inverno, que é as que vocês viram aqui. Então, por exemplo, a gente tem a aveia preta, que é aquela bem verdinha, que parece uma grama. A aveia preta vai me dar muita palha. Daí a gente tem a ervilhaca, que é uma leguminosa, junto com a fava, que vão fixar muito nitrogênio, vão trazer o nitrogênio para as plantas. Aí, e também vão gerar palha depois. A gente tem a canola, né, que além de gerar o óleo, flor, né, ela também é muito importante para fornecer enxofre para os canteiros. Por exemplo, alho e cebola gostam muito de enxofre, né, dentre outras coisas. A gente tem o trigo, tem o nabo forrageiro, que o nabo é alimento também, a gente consegue comer ele, né? As feiras que procuram a vagem do nabo forrageiro, porque poucos lugares têm, e ela é extremamente nutritiva, né? Então, tu come a folha, tu come a vagem, e ele é um descompactador, né? A raiz é profunda, ela vai abrindo, afofando a terra para ti, né? Então, todas essas plantas, elas puxam os nutrientes, elas geram cobertura, e muitas delas a gente consegue comer ainda, né? Então, essas são as de outono e inverno, né? Quem ainda tem as sementes, alguma coisa, ainda dá para plantar, é o último mês, né? Depois a gente já tem a mudança aí para a primavera. A semana que vem a gente vai plantar, vai semear a semana que vem. Legal. Semana de plantio, essa semana foi de poda. Isso aí, sim que é. Uma semana cada coisa. Isso. Me chama, Helena. É trabalhoso, mas olha, vale a pena. Vale a pena, né? E quando vocês vierem aqui agora em agosto, a gente vai ter a próxima vivência. Daí a gente vai ver as adubações também de primavera. Por exemplo, aqui a gente tem o margaridão, né? Lindo, que a gente vai conseguir tirar novas estacas, né? Que ele também ele é um exemplo, né? A gente vai ver as outras a partir da vivência aqui. Mas na primavera a gente tem uma quantidade também de girassol, o próprio milho, né? O guandu, que são outras plantas que são muito potentes para essa cobertura e para essa melhoria do solo, né? Aí, tô acabando aqui, que daí vem o Rafa. Aí tá, beleza, vi onde está o sol, localizei a matéria de cobertura, né? Já sei onde eu vou plantar, o que que eu faço, né? A gente tem algumas formas de afofar essa terra sem revirar, depende do tamanho do meu canteiro, né? Então, se eu tenho um canteiro em pequena escala, eu posso usar um enxadão ou a picareta e vir quebrando ele, mas não revirando, né? Então, eu só bato a enxada, mas eu não reviro essa terra, eu só quebro ele. Aqui do lado a gente tem o exemplo do subsolador, que é que nem o que a gente conseguiu com o nosso vizinho aqui, o Hernani, fez pra gente, que também a gente finca ele na terra e só dá uma leve inclinada, mas ele não vira essa terra, ele vai fazendo ela ficar mais airada, né? E numa grande escala, a gente consegue usar, como a gente fez aqui com o João, né, que passou para nós, a enxada rotativa, que ela não tem o peso que nem um trator, e ela consegue fazer esse movimento, né, da terra para dar essa fofada inicial. Então, fui lá, dei essa fofada, né? Aqui tem dois modelos bem didáticos, assim, da gente ver. Hoje em dia, vocês vão ver que nos canteiros que o Namastê mesmo mostra, tu não tem mais a necessidade de erguer o canteiro como antes, né? Ele fica mais levantado naturalmente da gente simplesmente afofar. No que a gente vem afofando, ele vai levantando, né? Mas o que eles indicam, assim, que eles têm percebido? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um canteiro de 1 metro,
e aqui os caminhos, como a gente fez com as bananinhas, né? Nas bordas desses canteiros, sempre que possível, fica mais altinho de palha, né, do que no centro, porque daí ajuda também a estar deixando as plantas sempre bem nutridas, assim, né? Então, tu não precisa levantar ele, tu pode afofar, marcar ele e cobrir, né? Mas sem aquela necessidade de erguer tanto, né? Tanto que o caminho e o canteiro vão ficar na mesma altura praticamente, né? E nesse caso não tem nada descoberto. Caminho também tem tronco, tem bananeira, tem galho, tem folha, mas a ideia é criar um universo muito parecido ao da floresta, né? E aqui é um exemplo que eu tentei botar parecido com o que vocês fizeram aqui, né? Então, por exemplo, aqui a gente pensa que vamos pensar que nesse canteiro aqui a gente tem os brócolis estão 80 centímetros, né, entre um brócolis e outro, e aqui a gente tem 1 metro de largura do canteiro, tá? Então, é aquele primeiro fragmento que nem vocês plantaram, né, o grupo que veio aqui em casa. A gente tem os brócolis distanciados 80 centímetros. No centro dele a gente colocou a cebola família, porque no caso a gente tinha, mas poderia também ser alho, né, se fosse o período do alho. A gente colocou no outro canteiro o alho também, o alho, aquele maior no nosso caso, que ele ocupa mais espaço. E no meio deles a gente foi lá e veio com os rabanetes e com as cenouras. Isso nas duas extremidades. Uhum. Cada planta dessas tem um tempo de vida diferente, uma necessidade de sol. Então, se a gente for ver, a primeira colheita que a gente vai fazer aqui vai ser dos rabanetes. São plantas de ciclo curto, que a gente vai tirar e consegue aproveitar a folha, consegue aproveitar o rabanete. No que a gente tira os rabanetes, eles dão espaço para cenouras. E as cenouras vêm com tudo, né? Daí a gente vai ter, nesse meio tempo, o brócolis se desenvolvendo, a gente já consegue colher o brócolis. Depois, então, a gente colhe o rabanete, colhe o brócolis, colhe a cenoura e, por último, a cebola, que tem um ciclo um pouquinho mais longo, né? Mas ele exemplifica bem que eu poderia, por exemplo, aqui ter só brócolis, brócolis, brócolis. Mas, num planejamento desses, ao invés de ter só 6 plantas da mesma espécie, eu jogo com vários alimentos que vão dar essa variedade na minha mesa, né? Então, eu vou conseguir consumir coisas variadas, todas sem nenhum tipo de produto, que eu vou lá e colho na hora, e que estão se ajudando. Cada raiz, né, disponibiliza para a terra nutrientes diferentes. Não só puxa, ela disponibiliza. Então, eu tenho uma troca aqui. E aqui no meio, o que acontece? O que vai ainda acontecer no meio desse canteiro, né? A gente tem as árvores. Aqui, por exemplo, tem um exemplo do abacate. Nessa linha que vocês plantaram essas plantas, nessa semana a gente colocou as mudas de abacate e de cereja do Rio Grande, que são plantas que vão demorar bastante para crescer, mas essas hortaliças aqui estão criando o abacate, que a gente diz. Elas vão sair, vão vir outras, e o abacate vai estar crescendo, vai demorar, porque o nosso objetivo é que, com o tempo, esse lugar tenha muitas árvores. Beleza, então a gente viu os princípios, daí tal. O que a gente ainda pode plantar, né? No caso de vocês, eu botei o Rio Grande do Sul e a Bahia, porque a gente tem a Isa, né, que está inscrita no projeto, só que ela não consegue participar em todas, mas ela vai estar recebendo as aulas também. Então, mas a maioria de vocês é do Sul. A gente ainda está no período dessas plantas todas que eles têm aqui, né? Algumas outras também, essas são algumas, né? Mas, por exemplo, agrião, alface, beterraba, brócolis, né? E por aí vai. Do lado, eu coloquei a necessidade de sol, o extrato, ó. Por exemplo, agrião gosta de sombra, extrato baixo. Quem mais? Espinafre também gosta de sombra. Salsinha também, ele vai mais no extrato baixo. Já o brócolis precisa de sol, extrato alto, cebolinha também. Então, aqui a gente colocou para vocês terem esse resuminho. E aqui o ciclo de cada um deles, né? Então, quando a gente monta o canteiro, é legal a gente variar os ciclos, porque daí em cada momento do ano a gente colhe coisas distintas, né? Mas se a gente puder já misturar o alface com a rúcula, a gente já está fazendo uma coisa muito interessante, porque a gente aproveita o espaço, né? E a gente colhe dois alimentos diferentes. Outra coisa, o brócolis com alface. Né? Eu respeito a mesma distância do brócolis e no meio eu coloco lá 1 ou 2 alfaces, às vezes é possível colocar. Né? Então, a gente tem essa possibilidade.
Daí, na Bahia, dessa lista aqui, só não está no mesmo período, né? O brócolis, desse momento agora é de inverno, a cebola, a cenoura e o inhame. Os demais todos estão.